Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda sexta-feira, 19 horas, aqui no Instagram, sempre trazendo um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E 2025, nós definimos juntas que vai ser o ano da inclusão TDAH infantil, então nós estamos falando sobre esse tema durante todo o ano de 2025, desde janeiro. Passamos por fevereiro e agora nós estamos encerrando o mês de março, a nossa última live de março, também com esse tema tão importante, que é a inclusão do TDAH infantil na escola, a questão da aprendizagem, questão de rotina de estudo. Então seja muito bem-vinda você que está entrando aqui, uma boa noite. E a gente tem nosso encontro toda semana, toda sexta-feira, 19 horas, a gente está aqui juntos para conversar, para tirar dúvidas, para aprofundar o nosso conhecimento e para aprender também juntas a como a gente pode lidar melhor com as crianças com TDAH. Nós estamos falando sobre inclusão, escolar já desde janeiro e agora no mês de março a gente fez uma série de lives, fechando hoje com chave de ouro, que é sobre rotina de estudo. Então, se você é mãe de TDAH, essas lives elas foram pensadas especialmente para você. Mas se você é psicopedagoga, você é professora, você é psicóloga, trabalha com crianças com TDAH, tenho certeza que essas lives também vão te ajudar para que você possa orientar as famílias, para que você possa também ajudar as crianças, os seus alunos ou seus pacientes. Então, se você não assistiu alguma das nossas lives do mês de março, da nossa série de rotina de estudo, as lives elas ficarão disponíveis até segunda-feira, dia 31. Depois, a partir de abril, elas saem aqui do nosso Instagram e vão apenas para a plataforma das mães que estão participando da mentoria, ok? Então você tem aí até segunda-feira, dia 31, para poder assistir as lives do mês de março, que a gente está fechando hoje com a nossa terceira live. Tudo bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, você que está entrando, muito bom ter você aqui comigo. Nós já fizemos uma live sobre os desafios e as dificuldades que uma criança com TDAH enfrenta quando vai estudar, Quando a gente vai criar uma rotina de estudo para a criança, quais são as principais dificuldades, quais são os principais desafios, as dificuldades que as crianças apresentam, os desafios que os pais enfrentam para conseguir estabelecer, criar, e estabelecer uma rotina de estudo eficiente, para o seu filho. Então a gente falou sobre isso, qual o impacto do TDAH na aprendizagem. Então a gente falou sobre todos esses aspectos na nossa primeira live, que está salva aqui no Instagram até o dia 31. Semana passada, na nossa segunda live, nós falamos sobre os principais erros que nós cometemos quando criamos uma rotina de estudo para o TDAH. Então a gente falou vários dos erros, citamos exemplos, entendemos por que esses erros acontecem e também falamos um pouco do como a gente pode fazer diferente. Então a live de semana passada está bem especial para que a gente não caia em certas armadilhas. Se a gente não cair nas armadilhas, a gente já está meio caminho andado, ok? Então essa live também está salva aqui no Instagram até o dia 31, segunda-feira. E hoje a gente vai fechar a nossa série de lives do mês de março falando sobre os 4 pilares da rotina de estudos eficiente para crianças com TDAH. Então, a gente vai falar quais são os 4 pilares que sustentam essa rotina de estudo para que ela seja eficiente. E dentro desses 4 pilares, é claro que a gente tem uma série de ações que a gente vai precisar tomar, mas os 4 pilares são os pilares que sustentam essa rotina de estudo. Tudo bem? Então, a gente vai falar sobre eles hoje, vai trazer aqui algumas orientações, vai tirar algumas dúvidas. Então, como você já está acostumado aqui comigo, se você é nova, seja bem-vinda. Se você já está acostumado aqui comigo, sabe que aqui é o nosso papo de mãe. Então, se é um papo, é uma conversa. E se é uma conversa, vocês podem interagir aí nos comentários, colocar suas dúvidas, colocar, enfim, a sua realidade também, Como é que acontece aí, se aí é diferente, se aí também você enfrenta desafios. A gente sempre vai interagindo aqui, eu vou lendo os comentários de vocês, a gente vai trocando e vai também tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, eu vou dar só uns 10 segundinhos aí pro Instagram notificar as pessoas para irem entrando
e a gente já vai começar. Lembrando, gente, nós estamos aí na nossa última live da nossa série do mês de março, falando sobre rotina de estudos em casa. Então, se você não assistiu, até o dia 31 elas estão disponíveis aqui no Instagram, tá bom? Você pode assistir as que passaram, pode assistir a de hoje novamente. E em abril nós teremos uma nova série, uma série novíssima, com muitas novidades, também voltado para a questão da inclusão escolar do TDAH, só que com outros temas, tá? Então hoje a nossa série se encerra, mas é claro que a gente vai continuar falando sobre esses temas, porque são muito importantes para você, mãe de TDAH. Só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no mês de abril, tá bom? Sempre sextas-feiras, 19 horas, a gente se encontra aqui. Então, vamos começar, né? Porque a gente vai respeitando aí quem chegou no horário, né? Quem já tá aqui comigo. Bem, primeira coisa, vamos só relembrar mais uma vez o caminho que a gente está seguindo até chegar na live de hoje. Por que que eu defini essa série de lives? Não são lives aleatórias, lives independentes. Elas juntas, elas compõem uma série. Por quê? Porque a gente precisa compreender, antes da gente pensar em o que fazer para criar uma rotina de estudo, a gente tem que pensar por que que a criança com TDAH tem tantos desafios, tem tantas dificuldades para aderir, para se engajar numa rotina de estudo. Por que que essa criança ela tem dificuldade de ficar sentada por muito tempo, se manter concentrada, tem dificuldade de começar e terminar uma tarefa, e uma série de outras dificuldades? Por que que acontece isso com essa criança? E o impacto que isso tem na sua aprendizagem e os desafios que isso traz para quando uma mãe vai organizar essa rotina para colocar em prática com seu filho. Então, tudo isso a gente comentou na live da primeira semana, primeira live. Por quê? Porque eu precisava que vocês entendessem isso, tá? Porque não adianta eu trazer aqui uma estratégia se você não entende o que está por trás do comportamento do seu filho. Se você não entende o que está por trás do comportamento do seu filho, você muitas vezes pode cair na armadilha de achar que ele está fazendo isso de preguiça, que ele está fazendo isso de propósito e uma série de outros achismos que a gente acaba tendo por conta da rotina massacrante que é toda vez que vai estudar ter que fazer uma queda de braço, né, uma guerra com a criança. Então a gente trouxe todo esse entendimento na primeira live. E aí, entendendo quais são os desafios da rotina, qual é o impacto que isso tem para a aprendizagem e quais as dificuldades que essa criança apresenta para conseguir engajar numa rotina de estudo, a gente falou na segunda live sobre os principais erros que a gente comete. Por quê? Porque se a gente não sabe tudo isso que a gente falou na live 1, ou ainda que a gente saiba, a gente não consegue definir ou escolher estratégias mais eficientes, a gente acaba cometendo alguns erros. Porque no intuito de resolver o problema, a gente acaba escolhendo ou selecionando estratégias que nem sempre são eficientes para quem tem TDAH. Né? Então eu gosto muito de usar uma frase, eu repito aqui sempre, né, quem me acompanha já está careca de ouvir, que é: nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Então, nem tudo que vai funcionar para o seu filho que não tem TDAH, que vai funcionar para o filho da vizinha que não tem TDAH, ou para qualquer outra criança que não tem TDAH, nem sempre vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. A gente precisa ter isso em mente para a gente não sair pegando estratégias que muitas vezes não vão ser eficientes. E aí, o horário de estudar, o horário de fazer o dever de casa, vira uma verdadeira guerra. E essa guerra não só prejudica a aprendizagem da criança, mas também acaba fazendo com que o vínculo entre a mãe, entre o pai, né, entre a família, ali os pais e a criança, fique estremecido. Por quê? Porque é um momento de muito conflito, é um momento de muita discussão, um momento de muita tensão. E claro que um vínculo acaba ficando estremecido quando a gente está vivenciando momentos de muita tensão ali, onde às vezes a gente acaba falando coisas que não deveríamos falar, acabamos agindo de uma forma mais
enfim, enérgica ali, como não deveríamos agir naquele momento. Então, a gente comete alguns erros que a gente precisa ter cuidado para não cometer, porque esses erros vão potencializar ainda mais a dificuldade que a criança já tem, tá? Então, a criança já tem dificuldade, por exemplo, que a gente falou na live 2, semana passada, a criança com TDAH tem dificuldade de ficar muito tempo focada, né? O nível atencional dela, o tempo de atenção dela é mais curto, oscila mais. Então, se você propõe para o seu filho uma rotina onde ele tem que ficar 1, 2 horas sentado estudando, você vai estar potencializando a dificuldade do seu filho, ao invés de estar ajudando que ele consiga lidar com a dificuldade dele. Então, a forma como a gente estrutura a rotina pode estar potencializando as dificuldades da criança, ao invés de estar minimizando as dificuldades, ok? Por isso que é tão importante a gente selecionar estratégias que sejam, de fato, eficientes, que sejam estratégicas. Por que estratégicas? Porque elas vão ser pensadas de forma que vai ajudar aquela criança a lidar com a sua própria dificuldade. Ao invés de aumentar essa dificuldade, a gente vai tentar minimizar essa dificuldade com as estratégias mais adequadas. Então, na segunda live, a gente falou desses principais erros que acabam não só inviabilizando a rotina, fazendo com que essa rotina seja ineficiente e seja uma rotina muito tumultuada e, ao mesmo tempo, potencializando dificuldades da criança. E hoje, a gente vai entender, então, o que a gente deve fazer, né? A gente já entendeu as dificuldades, entendeu o que não se deve fazer, e agora a gente vai entender quais são os pontos, quais são os pilares, os eixos que a gente tem que olhar, cuidar na hora de organizar a rotina. Organizar a rotina não é só você definir, meu filho vai estudar todos os dias, 1 hora da tarde, durante 1 hora, e ele vai estudar cada dia uma disciplina. Não é só isso. Não é só isso. Envolve um antes, durante e o depois. Envolve uma série de outros elementos que a gente vai falar aqui nos 4 pilares, ok? Então, a gente vai fechar a nossa série hoje trazendo mais essas informações para vocês. Mas eu queria ouvir aqui de vocês, quem está aqui na live comigo, quem tem filho com TDAH e se tem dificuldade com a rotina de estudo. Se o horário de estudar, o horário de fazer o dever de casa, o horário de fazer os trabalhos, estudar para a prova, se é um momento mais tenso, se é um momento mais difícil no dia a dia de vocês. Se vocês enfrentam essas dificuldades, queria que vocês colocassem nos comentários se sim ou não. Se isso é uma dificuldade real ou não. Com vocês está tudo tranquilo, a criança senta de boa, faz tudo o que tem que fazer. Queria que vocês me ajudassem aí, só para eu ter uma noção do quanto vocês estão vivendo isso na prática, né? E eu poder ajudar de alguma forma aqui a melhorar a realidade de vocês. Vamos ver aqui o pessoal respondendo. No início a gente fica um pouquinho tímido, né? Para interagir, daqui a pouco fica todo mundo perguntando, falando. Enquanto vocês estão aí pensando para responder, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Na verdade, 2 coisas. Primeiro, assim, eu tô vendo aqui uns nomezinhos que estão entrando na live, nomes diferentes que eu não conheço, porque como eu faço live desde 2020, toda semana, tem nomes que já são repetidos, eu já conheço muito das pessoas que entram na live, né? Mas tem entrado muitos seguidores novos aqui no Instagram, então com certeza tem muita gente nova aqui. Eu queria dar as boas-vindas para vocês, dizer que vocês podem contar comigo, tá bom? Então sejam muito bem-vindas aqui no nosso Papo de Mãe, que acontece toda sexta-feira, e ao mesmo tempo das boas-vindas também aqui no Instagram. Ó, a Érica colocou, temos uma rotina de estudo, mas ela se dispersa muito. Ok, isso acontece demais com criança TDAH, né? Então seja muito bem-vindo. E a segunda é que no finalzinho eu tenho uma novidade para vocês, então não saia da live, fica até o final. Ó, esquece algumas coisas que é ensinado. Tá, ok. Tudo bem, então vamos seguir, ó. Então, a rotina existe, mas a criança se dispersa muito, esquece muita coisa do que é ensinado para ela.
Então, vamos lá. Então, a gente vai... Matemática desesperadora. Imagino, porque matemática requer muita atenção, né? Requer muita atenção da criança. Matemática também requer um pensamento mais organizado. Matemática requer da criança um pensamento estruturado em etapas. Então, para você fazer, por exemplo, uma multiplicação, uma divisão, uma conta até de somar ou diminuir, que você tem que pegar emprestado e tudo mais, você tem todo um passo a passo para seguir. E essa sequência de ações, esse passo a passo, o TDAH tem muita dificuldade. Então, a matemática envolve muito isso e acaba as crianças TDAH tendo muita dificuldade de matemática por conta, dentre outras coisas, né, dessa característica de passo a passo, de sequência de ações que a matemática tem. Cecília, descobrimos mês passado o TDAH, adolescente, 16 anos. Isso, desafio, né? Descobrir o TDAH já na adolescência. Então, correr com tratamento para a gente poder minimizar os impactos aí desse TDAH que já está, né, bastante tempo aí na vida do seu filho. Não quer escrever por nada, no passado quase reprovou. Isso também é uma outra dificuldade que o TDAH tem, é com a escrita. Tá? Não só a dificuldade de escrever em si, mas de querer escrever. Então, no mês de abril, a gente vai ter lives sobre essas questões, da matemática, da leitura, da escrita. Já dei até o spoiler dos nossos temas do mês de abril, tá bom? Então, vamos lá. Então, seguindo aqui. Então, a gente vai falar aqui dos 4 pilares. O que seriam esses 4 pilares? São 4 eixos que a gente precisa olhar na hora de organizar a rotina, tá? Por quê? Porque se eu não estruturo um desses eixos, eu não consigo tornar a rotina eficiente, ok? Então pensa assim, pensa numa cadeira. A cadeira ela tem 4 pés, não é isso? Se um desses pés estiver bambo, estiver menor do que os outros, ou não tiver um desses pés, a cadeira vai ficar firme para que você consiga sentar sem cair, sem se machucar? Não. Por quê? Porque os 4 pilares, os 4 pés da cadeira é que dão sustentação, firmeza e segurança para a cadeira. Então, a mesma coisa aqui, os 4 pilares da rotina também são esses pilares que vão dar sustentação, firmeza e segurança para que essa rotina consiga acontecer de uma forma eficiente. Se um desses pilares não estiver funcionando bem ou não tiver sido pensado de forma estratégica, a cadeira vai ficar meia bamba. E aí o perigo da gente cair e se machucar é muito grande, tá? Então é mais ou menos nessa ideia que a gente vai falar dos 4 pilares. Primeiro pilar que a gente deve sempre começar a pensar é o seguinte: crianças com TDAH têm dificuldade de iniciar e se manter em atividades que ela tem mais dificuldade e também em atividades que ela acha chata, acha monótona, acha repetitiva, que envolve passo a passo, sequência de ações, que exige do cérebro dela um esforço mental mais prolongado. Então, essa criança com TDAH, esse cérebro TDAH, ele tem dificuldade de engajar em tarefas desse tipo, desse estilo, tá? Com essas características. E estudar se encaixa exatamente nessas características que eu acabei de falar. Então, se eu tenho uma criança que tem essa dificuldade de engajamento em atividades que são mais chatas, monótonas, repetitivas, que envolve sequência de ações, passo a passo, que vai exigir desse cérebro um esforço mental prolongado, se eu sei que essa criança tem dificuldade com esse tipo de tarefa, a gente tem que pensar uma forma de fazer com que ela consiga se engajar. Porque senão vai ser uma queda de braço toda vez que essa criança tiver que estudar. Ok? Um outro ponto importante, somado a isso, é que o cérebro TDAH, além de fugir de tarefas
que são chatas, monótonas, tal, ele busca focar e ele busca se engajar em atividades que são prazerosas, que tem para ele faz sentido, que tem prazer, que ele está motivado para elas e também que ele tem uma recompensa imediata, que ele vê um benefício imediato para executar essa tarefa. E o que eu estou falando aqui, gente, não é a criança conscientemente assim, eu vou fazer essa tarefa porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Não, eu estou falando do cérebro. É o cérebro dessa criança que resiste a um tipo de atividade e procura um outro tipo de atividade, que é essa atividade mais prazerosa, né, que vai dar um prazer imediato para essa criança. E vamos combinar que geralmente, na 99,9% das vezes, estudar, a não ser quem gosta, né? Para mim, por exemplo, é prazeroso estudar. Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas, e principalmente quem tem TDAH, estudar não é prazeroso. Então, se não é prazeroso, o que esse cérebro vai fazer quando tem que estudar? Ele vai tentar fugir, ele vai tentar bloquear, ele vai tentar dar um alerta do tipo, não, isso é chato, isso é monótono, isso é repetitivo, eu não tenho energia para poder fazer isso. E vai buscar coisas que dão prazer para ele. Então, se as crianças com TDAH têm mais facilidade em engajar, em focar em tarefas que têm um reforço positivo, que têm uma recompensa imediata, que têm um prazer imediato, a gente precisa associar prazer, recompensa para o ato de estudar, para que essa criança consiga estudar com mais foco, com mais vontade, com mais engajamento. Entendem? Então a gente vai pegar uma coisa que é extremamente aversiva, desprazerosa para uma criança com TDAH e vai associar, a gente chama de parear, a gente vai juntar essa atividade que não é prazerosa com algo que traz uma recompensa para essa criança. E esse algo que traz uma recompensa para essa criança não necessariamente é algo que você vai dar para ela, do tipo um presente, alguma coisa que você vai ter que comprar. Não necessariamente. Pode envolver e deve envolver elogios, não só elogios específicos, mas também acesso a privilégios, acesso a alguns benefícios que não necessariamente são coisas compradas, coisas que você vai dar de presente, brinquedo ou coisa desse tipo, tá? Então, esses benefícios, esses privilégios e esse elogio, esse reconhecimento do esforço da criança, esse feedback positivo que a gente vai dar, né? Esse reforço positivo é o primeiro pilar que sustenta uma rotina de estudo eficiente. Se você busca estudar com seu filho somente brigando, chamando atenção e corrigindo, tá errado, apaga, não sei o que, você não quer nada, você vai viver numa eterna guerra com seu filho até chegar ao ponto de, lá na adolescência, ele te ganhar e largar o estudo de vez e você não conseguir mais ganhar da queda de braço, e aí ele larga o estudo de mão e aí estuda quando quer, se não quiser também não acaba não estudando. E cada vez ele vai achando rotina de estudo mais aversivo, mais chato. E aí vai ser mais difícil a gente conseguir fazer com que ele engaje nessas atividades. Entende? Então, gente, reforço positivo é o primeiro pilar. Agora, reforço positivo é só eu ficar elogiando meu filho? Ai, você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente. Ai, você acertou, parabéns. É só fazer isso? Não. Existem formas eficientes, mais adequadas de você aplicar reforço positivo na criança com TDAH. Aqui na nossa live, eu estou trazendo para vocês quais são os pilares, tá? A gente não tem como entrar em todas as estratégias, porque dentro das estratégias de reforço positivo a gente tem várias e existe uma orientação específica para cada uma delas. Mas é importante que vocês saibam que esse pilar existe e que se ele não for implementado,
você vai ficar na queda de braço com seu filho o tempo todo. Porque uma coisa que é muito ruim para ele, que é muito chata para ele, se você não associar uma recompensa, né, uma gratificação ali, algo que vai tornar aquela atividade um pouco mais prazerosa, você vai ficar numa queda de braço com seu filho sempre. E aí, mesmo que ele sente para estudar, ele não vai manter o foco, ele vai se distrair o tempo todo, ele vai ficar se levantando o tempo todo, ele vai começar e não vai terminar, você vai ficar horas ali com ele nunca termina a atividade. Então a gente utiliza o reforço positivo para a criança iniciar e se manter engajado na tarefa. Não só para ela começar, mas também para ela se manter engajada na tarefa até terminar. Ok? Então é um pilar muito importante e na maioria das vezes negligenciado pelas famílias. Ok? Até aqui tudo bem? Deu para compreender a importância e o que seria esse pilar do reforço positivo? Que é um pilar essencial aqui da nossa rotina. Tá? Enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou avançando, tá? Mas se ficou alguma dúvida, a gente para e volta para esse pilar novamente. O nosso segundo pilar é o pilar do ambiente e dos materiais que a gente vai precisar para realizar a rotina. O que envolve esse pilar? É a gente organizar o ambiente que vai ser um ambiente de estudo. Existem algumas orientações que são muito importantes para a gente organizar esse ambiente de estudo. Não adianta só eu definir, ele vai estudar no quarto, ele vai estudar na sala ou na cozinha. Eu preciso escolher esse ambiente de uma forma que esse ambiente ajude a minimizar a dificuldade que o TDAH traz para a rotina e não que esse ambiente potencialize a dificuldade. Então a gente sempre vai perguntar, será que se eu colocar meu filho para estudar na mesa da cozinha, enquanto eu estou fazendo a comida, porque aí eu aproveito e dou uma olhadinha ali no que ele está fazendo, será que esse ambiente vai minimizar as dificuldades dele de engajamento, de foco, ou vai aumentar essa dificuldade? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer toda vez que eu vou organizar uma rotina. Então, pensar nesse ambiente é a gente pensar o seguinte: o TDAH ele é um transtorno altamente influenciável pelo ambiente. O ambiente ele pode tanto minimizar quanto maximizar, potencializar os sintomas do TDAH. Então, criar um ambiente que seja organizado para reduzir distrações e, com isso, melhorar a concentração da criança é essencial. Agora, é claro que a gente entende que existem realidades e realidades, né? Eu falei na semana passada, nós temos o ideal e nós temos o real. O que eu posso fazer para tornar o real cada vez mais próximo do ideal? Entende? Qual é o movimento que a gente tem que fazer? Não é um movimento de, eu tenho o ideal e o real, então eu vou adaptar o ideal aqui para ficar do meu jeitinho? Não, não é isso. Eu tenho o ideal aqui, eu não consigo fazer tudo que está aqui no ideal, mas eu consigo me aproximar o máximo possível desse ideal. Essa é a ideia da gente aprender esses pilares. Então, existem coisas que são ideais, como, por exemplo, ter um horário fixo de estudo. Então, estudar sempre no mesmo lugar e não cada dia num lugar diferente. Um dia eu estudo na sala, outro dia eu estudo no quarto. O ideal seria você estudar num ambiente que não seja um ambiente onde a criança dorme, né? Infelizmente, né, a gente tem isso, é uma coisa que é comum acontecer, de no quarto onde a criança dorme ter escrivaninha para ela estudar, né? O ideal é que essa criança estude num ambiente que não seja o mesmo que ela dorme, mas isso vai ser sempre possível? Nem sempre. Então, como eu falei, eu tenho o ideal, eu tenho o real, e o que eu posso mexer nessa minha realidade para me aproximar desse ideal?
ok? Então, existem algumas orientações, e aí essas orientações são embasadas cientificamente como estratégias que realmente já foram testadas e validadas como que funcionam para pessoas com TDAH, ok? A questão dos estímulos visuais e sonoros, né, que são desnecessários naquele ambiente. Então, por exemplo, a criança está estudando na mesa da sala e tem gente circulando pela casa o tempo todo, passando perto dela. A criança está estudando na mesa da cozinha enquanto você está fazendo comida, e aí tem o cheiro da comida, tem o barulho de você cortando o legume, tem o barulho da panela de pressão, tem você se movimentando pro fogão e para a mesa o tempo todo. Então, todo esse movimento, esses estímulos sensoriais, que não são só visuais, mas tem auditivo, enfim, tudo isso pode roubar a atenção da criança. E também sobrecarregar a memória de trabalho dela, tá? Então, a gente tem que cuidar desse ambiente. E também, junto com esse pilar 2, que é do ambiente de estudo, tem a questão da organização dos materiais. Esse material que a criança, o material escolar da criança precisa ser organizado de uma forma eficiente, estratégica. E quando a gente fala de organização, não existe uma regra, todo mundo tem que organizar, todas as crianças do TDAH têm que ter o material organizado assim. Não, existem algumas orientações e a gente vai adequando ali o perfil daquela família e daquela criança. O mais importante é que essa criança seja incluída nesse processo. Por quê? Porque quem vai usar os materiais é a criança e o adolescente. Se eu organizo na minha lógica, eu posso estar dificultando a autonomia dessa criança. Por quê? Porque a lógica da criança nem sempre vai ser a lógica do adulto. A forma como essa criança ela acessa esses materiais e ela guarda e organiza também pode não ser a lógica do adulto. E aí, às vezes essa criança está sendo desorganizada com seus materiais, não porque ela não está guardando ali o material e tudo mais, mas porque a forma como ela organiza o material é diferente da forma como a mãe organizou. E aí, como ela organiza diferente, fica ali, parece que está bagunçado e a mãe acha que não tá arrumado da forma que deveria. Então, organizar materiais é um passo importante dentro desse pilar 2, por quê? Porque é através dele que a gente vai desenvolver a autonomia dessa criança, de arrumar sua mochila para ir para a escola e o pai e a mãe não ter que fazer isso pela criança, de organizar quais são os materiais que a criança vai precisar levar para a mesa de estudo. O que ela precisa levar? Será que ela precisa levar tudo que ela está levando? Será que o que ela está levando, que não vai ser utilizado, está servindo como distrator para essa criança? Será que toda vez que a criança senta para estudar, ela esquece de alguma coisa e tem que ficar levantando toda hora para pegar a borracha que esqueceu, a tesoura que esqueceu, o caderno que esqueceu, a folha que esqueceu, e isso passa a ser um distrator para ela? Será que eu estou fazendo tudo pela essa criança, por esse adolescente? Então eu vou lá, arrumo a mesa, eu vou lá, pego os materiais, eu vou lá, organizo tudo na pasta, eu vou lá, arrumo a mochila e não estou treinando meu filho para ter autonomia? Então, gente, pilar 2, muitas vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente só define, vai estudar na sala, né? Ou vai estudar no quarto, vai estudar tal hora e vai estudar tanto tempo. E aí a criança tem que se adequar àquilo ali e se virar. Só que tem muita coisa antes, durante e depois. Muito além do que simplesmente sentar e estudar. Ok? Olha que eu não falei em nenhum momento aqui ainda de técnicas de estudo. Não falei de resumo, não falei de fichamento, que antigamente se fazia, né? Não falei de mapa mental, falei de nada disso ainda. Por quê? Porque até a criança aprender como se estuda, a gente tem que estruturar todo esse ambiente, esses materiais, esse ambiente propício para a criança ter engajamento, ter um foco maior para estudar, né? Ok? Então, nosso segundo pilar está relacionado à organização de materiais e ambiente de estudos, tá? E aí a gente vai, então, para o nosso terceiro pilar, que também é muito importante. A gente falou até de alguns erros que estão relacionados a ele na semana passada, que é a gestão do tempo.
Gente, gestão do tempo é essencial. E aqui tem uma série de subtemas. Por quê? Crianças com TDAH, pessoas com TDAH, adolescentes, têm dificuldade com gestão do tempo, percepção do tempo, gestão do tempo. Então, a gente precisa pensar nesse pilar de forma muito cuidadosa. Não só para definir que horas a criança vai estudar. Então, qual seria o melhor horário para essa criança estudar? É assim que ela chega da escola? É no final do dia? É de manhã? É à noite? É à tarde? Né? Não só para definir quando, quanto tempo essa criança vai ficar estudando. A gente falou semana passada, né, de que um erro da rotina é botar um tempo muito longo de estudo. A criança não consegue dar conta. E aí, às vezes, ela fica até mais tempo ali sentada, mas ela não está estudando. Ela está ali porque ela está enrolando, está demorando, não sei o quê. E assim, o ideal é que a gente pense num tempo menor, que seja dividido em pequenos blocos de tempo, para que a criança consiga ter um engajamento maior, consiga ter um tempo atencional, né, um tempo de estudo condizente ao seu tempo de concentração. E aí ela tenha pausas para que ela consiga voltar no outro bloco de estudo com mais atenção para conseguir terminar de estudar. Tá? Então, gestão do tempo envolve quando eu vou estudar, que horas, né? Quanto tempo, como que eu vou organizar esse tempo de estudo? É um tempo contínuo, sei lá, meia hora seguida? Ou eu vou estudar 15 minutos, mais 15 minutos? Ou eu vou estudar 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos? Como que eu vou organizar esse tempo de estudo? Uma outra coisa também relacionada ao tempo é a gente monitorar o tempo de realização das tarefas, que é um dos problemas muito comuns também no TDAH. Criança começar a fazer uma atividade e ficar uma atividade que era para fazer desse tamanho, meia hora ela dava conta. Ela às vezes fica 1, 2, 3 horas enrolando com aquilo e nunca termina de fazer. E é aquela guerra e no final às vezes vai até para a escola sem ter terminado. Então a gente precisa também fazer um monitoramento desse tempo, ajudar a criança a ter feedback de tempo para ela conseguir cumprindo as metas de estudo dentro de um tempo específico, senão ela fica ali toda a vida. Por quê? Porque na cabeça do TDAH o tempo é muito abstrato, ele não consegue ter uma boa percepção de tempo e também uma boa gestão do tempo. Então, se o tempo não é muito definido e não é monitorado junto com a ajuda de um adulto, ele fica ali toda a vida e se perde mesmo no tempo, tá? Uma outra coisa também relacionada ao tempo é ajudar essa criança a se planejar com as tarefas dentro do tempo da agenda. Então, muitas vezes, o que acontece? A mãe vira a agenda da criança, né? Eu tenho uma sobrinha com TDAH e quando ela era mais nova, que estava na idade escolar, a mãe era a agenda da criança. Então, a mãe que falava o dia que ela tinha trabalho, o dia que ela não tinha trabalho, o dia que ela tinha dever de casa, o dia que ela não tinha, né? O dia que ela tinha que estudar para a prova, o dia que era português, o dia que era matemática. Então, a mãe era a agenda, era a secretária particular da criança. E a gente precisa treinando essa criança aos poucos para passar o bastão para ela, para que essa criança vá desenvolvendo autonomia e comece a fazer isso. E os pais vão monitorar sim, mas não vão ficar fazendo para a criança o resto da vida, senão ela vai chegar na adolescência e não vai saber fazer, não vai conseguir fazer. E aí vai ser muito mais difícil para você que é mãe, você que é pai, continuar ajudando o seu filho. Porque enquanto é criança, a gente vai, acompanha, faz, mas depois que chega na adolescência é muito mais difícil para o adolescente aceitar e para a gente também continuar dando aquele suporte, porque a gente também cansa, a gente sobrecarrega, a gente não dá conta de ficar dando suporte o tempo todo para ser adolescente, tá? Então, fazer gestão da agenda inclui nesse pilar 3. Como que eu posso me planejar? Hoje é sexta-feira. O professor de história passou um trabalho para entregar na aula de história de quarta-feira. Como que eu vou me organizar no tempo para fazer o trabalho e entregar quarta-feira? E não deixar para fazer terça-feira à noite ou na quarta, minutos antes de ir para a escola.
Como que eu vou me organizar para fazer esse trabalho durante esse tempo? Eu tenho um calendário de provas que tem provas durante uma semana inteira. Como que eu me organizo no tempo para poder estudar para todas as matérias de forma que eu não fique estudando só na véspera da prova e não fique ali, né, apagando incêndio ali do estudo. Então, essa gestão do tempo de estudo, planejamento, organização, tá tudo incluído aqui nesse pilar número 3, que é o pilar da gestão, tá? Gestão do tempo. Também, como eu falei, né, do bloco de estudos, né, o tempo de pausa, o tempo de descanso, também a gente vai planejar aqui dentro desse pilar, ok? E aí a gente tem o nosso quarto pilar, que a gente também tem que pensar, que é o pilar das estratégias de estudo, né? Estratégias de aprendizagem. O que a gente pode utilizar de estratégia para potencializar essa aprendizagem? Então, eu já organizei os materiais junto com meu filho, eu já organizei esse ambiente de estudo, eu já organizei já fiz essa gestão do tempo, pensei em todas as variáveis ali, já organizei tudo isso, já entendi que eu tenho que reforçar o comportamento do meu filho, né, dar uma atenção positiva ali para que ele consiga engajar nesse momento de estudar, que para ele é tão difícil, é tão chato. Eu já entendi tudo isso. Agora a gente vai sentar para estudar. Agora, como que eu vou estudar? Como que essa criança vai estudar? A gente não aprende, né? As crianças, principalmente de um tempo para cá, elas não aprendem como estudar. Eu lembro quando eu era pequena, o professor ensinava a gente como a gente ia estudar. Minha mãe ensinava a gente como a gente estudar. Agora, hoje em dia, as crianças não aprendem mais. Elas têm que sentar e estudar. Tá, mas como se estuda? Né? Se na sala de aula eu tô passiva, sentada, ouvindo o professor falar, em casa eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estudar de forma passiva. Como não tem ninguém falando para mim, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o caderno e vou ler. Então, eu pego o caderno de matemática e fico lendo. Eu pego o caderno de história e leio. Eu fico só fazendo isso. E isso não é estudar. E a gente vai, nesse quarto pilar, pensar quais são as estratégias que funcionam melhor para o meu filho, que vão ajudar meu filho a aprender melhor. Existem estratégias que são validadas cientificamente, que ajudam, né, a gente a conseguir estruturar melhor essa aprendizagem. Então, existem, por exemplo, né, uso de mapas mentais, para que ajude visualmente ali a criança com TDAH. A gente tem a gente associar múltiplos sentidos para que aquela informação entre, né, vá para nossa memória por vários canais sensoriais, então envolvendo áudio, imagem, movimento, né, enfim, ensino multissensorial. A gente também pode usar técnica de gamificação, porque a gamificação, né, pegar um conteúdo, pegar um exercício, pegar um conteúdo de prova e a gente gamificar a forma como essa criança vai estudar. O que é gamificar? É pegar isso e transformar em estudo, né? Oi, Keila. Minhas lives do mês de março vão ficar gravadas até o dia 31 de março. Então, se você precisa sair, ela vai ficar salva, você pode assistir até o dia 31, tá bom? Depois do dia 31, ela vai sair do ar, tá? Obrigada aí pelos parabéns. Então, a gamificação é tornar esse estudo, esse exercício, esse estudo, num jogo, transformar num jogo. E são técnicas simples, gente, não é um jogo tão elaborado assim, mas só da gente criar um desafio ali com a criança, só da gente criar ali um gamezinho ali com ela na hora de estudar, isso já faz com que ela se motive mais, que ela se engaje mais, que ela aprenda melhor, ok? TDAH gosta de desafios, gosta de coisas que desafiem eles, então eles se engajam mais. Então, a gamificação também funciona como motivador, tá? Além de ajudar na aprendizagem, ainda funciona como um motivador. E dentro dessas estratégias, a gente também vai ter uma série de outras, né? Como é que essa criança seria melhor para ela estudar matemática? Será que é pegando o caderno e lendo, como ela costuma fazer? Como que ela poderia estudar melhor? A gente vai, dentro desse pilar, pensar
nessas estratégias e selecionar aquelas que a gente considera, né, que são estratégias que mais funcionam, né, para a criança. E aí, gente, existem dentro de cada pilar desse, existem estratégias que já foram validadas, que já foram usadas e validadas e foram reconhecidas cientificamente como eficiente. Então a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa criar tudo do zero, ou selecionar essas estratégias de forma intuitiva, né? Ou ouvindo falar em algum lugar, ou porque era assim na minha época de criança. Não, a gente tem ali já algumas, né, o caminho das pedras, algumas estratégias já validadas, então a gente vai usar dessas estratégias. É claro que a gente tem a especificidade de cada criança, o perfil de cada criança, então a gente muitas vezes tem coisas que podem não funcionar tão bem para o meu filho, mas funciona para uma outra criança com TDAH, ok. Mas a gente tem ali um arsenal de estratégias validadas que a gente pode selecionar dentro desse grupo de estratégias. Então, são estratégias que já foram testadas, né, e já foram validadas, tá bom? Que aí a gente tem menos chance de errar do que se a gente for pegar isso de forma aleatória, de forma intuitiva, sem muito conhecimento, né, e também sem saber se aquilo ali vai funcionar ou não para uma criança com TDAH, tá? E aí, você pode estar pensando assim, Juliana, tá me dando um nó na cabeça, tá me cansando só de pensar que eu tenho que organizar isso tudo para criar uma rotina. Eu não sei nem por onde começar. Você deu até algumas dicas aí na sua fala, eu anotei aqui, eu acho interessante, vou tentar colocar em prática, mas o todo, eu ainda tô perdida, o todo eu não sei exatamente como fazer. E aí, gente, eu tenho uma proposta para vocês, né, que tá, gente, eu tô falando já desde o início do mês, mas hoje em especial eu quero explicar um pouquinho para vocês, que é a minha mentoria para mães de TDAH sobre rotina de estudos. Então, o que seria essa mentoria? É uma mentoria onde eu vou acompanhar mães de TDAH na criação e implementação dessa rotina no dia a dia, tá? Deixa eu ver aqui, Nath. Imaginando aqui como orientar pais no serviço público nesse sentido. Muitas vezes pais não são presentes ou não sabem ler e escrever, dificulta um pouco. Sim, é difícil sim, tá? Mas vamos pensar o seguinte, que às vezes ele não vai conseguir ajudar tanto nessa parte de ajudar a criança a ler, a escrever, para ver se está certo, se está errado. Mas se ele já estruturar o ambiente, e isso ele é capaz de fazer mesmo sem muito estudo, ou mesmo que ele não saiba ler e escrever, se ele já estruturar esse ambiente, colocar um ambiente mais propício para a aprendizagem, com menos elementos que potencializam os sintomas, melhor vai ser para essa criança. Então, como eu falei, a gente tem o ideal aqui e a gente tem o real. A gente vai aproximar o real o máximo possível do ideal, mas nem sempre a gente vai conseguir chegar no ideal, tá? Mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai fazer, porque a gente vai ter vantagem com isso para a criança. Todos os elementos que a gente conseguir mexer vão contribuir, ok? Nem sempre a gente vai conseguir fazer 100%, né? E isso não é porque a família não sabe ler e escrever, ou porque é pouco presente, não. De uma forma geral. Eu já fiz orientação de pais de crianças que estudam em escola particular de alto nível financeiro, e a mãe trabalhava o dia todo, a mãe era médica e a mãe trabalhava o dia inteiro, o pai também, ninguém monitorava o filho ficava ali e não dava conta. Não é porque ele tinha dificuldade de estudar, porque ele não dava conta sozinho, e não tinha ninguém para monitorar isso, ninguém para poder organizar, ninguém para ajudar essa criança, e aí como que ela ia dar conta, né? Então a gente não tem essas realidades em todos os públicos, né? Então vamos lá. A mentoria de estudo, gente, ela é voltada para mães. Mães de TDAH, a princípio. Por que a princípio? Porque o meu foco de trabalho são famílias que têm crianças com TDAH. Mas se você é uma mãe, ou se você conhece uma mãe que está com dificuldade com seu filho na rotina de estudo, e você
e o filho não tem TDAH e a criança não tem TDAH, ela também pode participar da mentoria, tá? A preferência é para mães de crianças com TDAH, mas também mães que não têm filhos com TDAH podem participar. O que a gente sempre fala aqui, que eu até já falei hoje na live. Tudo que funciona para uma criança que tem TDAH nem sempre vai funcionar para quem... Aliás, vamos reformular. Tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH nem sempre vai funcionar para uma criança que tem TDAH. Agora, o inverso é verdadeiro. O que funciona para uma criança que tem TDAH vai funcionar para uma criança que não tem TDAH. Então, por exemplo, se eu boto uma criança que não tem TDAH para estudar 1 hora seguida e ela fica estudando, essa estratégia geralmente não funciona para quem tem TDAH. Agora, se eu pego uma criança com TDAH e faço blocos de estudos com pausas, intervalos entre um bloco e outro, isso é bom para criança com TDAH, mas se eu uso essa mesma estratégia com uma criança que não tem TDAH, ela também vai ser beneficiada. Então, se você é mãe de uma criança que está com dificuldade na hora do dever de casa, na hora de estudar para a prova, na hora de fazer a rotina de estudo, na hora de organizar, né, esse momento, e você não tem filho com TDAH, você também pode participar da mentoria, tá? Qual é o objetivo da mentoria? Criar e implantar, né, a rotina de estudos do seu filho com TDAH. Esse é o objetivo da mentoria. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer baseado nesses 4 pilares que eu apresentei para vocês. Cada pilar a gente vai ter todo exercícios práticos para vocês colocarem aí em prática em casa, de todos os elementos que cada pilar que compõem cada pilar, que vocês precisam analisar, pensar como fazer e estruturar para colocar essa rotina em prática. Quanto tempo que a mentoria vai durar? 4 meses. Então eu vou te acompanhar durante 4 meses, orientando você em cada pilar. Então, no final de 4 meses, você vai ter acesso a todas as orientações práticas de cada pilar e você vai conseguir colocar em prática, porque a gente vai trabalhar em cima de metas e exercícios. Então, vamos ter o primeiro encontro, vai ser sobre organização de materiais. No final, eu vou passar exercícios para você fazer em casa a organização de materiais do seu filho. Então, todos os encontros vão ter atividades para você fazer com o seu filho para poder organizar a rotina dele, tá? Então, vão ser 4 meses. Dentro desses 4 meses, a gente vai ter 8 encontros de orientação coletiva. Então, vai ser de 15 em 15 dias. A gente vai ter um encontro coletivo, grupo de mães da mentoria. A gente vai se encontrar para eu trazer as orientações de cada pilar, para que vocês possam colocar em prática. Então, 4 meses, 8 encontros coletivos, e durante esses 4 meses a gente vai ter 2 encontros individuais. Um no início e outro no meio. Um no início para eu te conhecer, saber as suas demandas, saber quais são as suas dificuldades e traçar o seu planejamento específico. E uma no meio para eu acompanhar como que está sendo a sua evolução, se precisa replanejar alguma coisa para você, se a gente precisa ter alguma coisa específica ali para te ajudar nesse percurso, para que você não chegue no final dos 4 meses perdida e sem ter evoluído, tá bom? Então, 8 encontros coletivos e 2 encontros individuais. Além disso, como eu falei, a gente vai ter exercícios práticos, vai ter material de apoio que vocês vão receber, vão ter várias aulas gravadas, complementares, que você vai poder assistir da sua casa, no seu tempo, no seu horário, que vão complementar tudo que a gente vai conversar nos encontros ao vivo, tá? E também a nossa troca de experiência, que eu acho que é uma coisa muito rica,
quando a gente tem ali um grupo de pessoas que está ali com o mesmo problema, com o mesmo objetivo, e a gente vai trocando experiência. Olha, isso eu fiz com meu filho, funcionou, vamos trocar experiência para que a outra também possa colocar em prática e ver se funciona com o filho dela, né? Olha, eu comprei isso, sei lá, em algum lugar que me ajudou muito a meu filho na hora de organizar o tempo ali de estudo, uma ampulheta, um cronômetro, enfim. A gente pode, né, compartilhar o link ali com as outras mães, para as mães que quiserem também. Então a gente vai ter o nosso grupo de troca de experiência, de troca de sugestões ali e tudo mais. Que eu acho que é o mais rico de todos, é quando a gente se apoia mutuamente, né? Se acolhe também, porque todo mundo vai estar passando pela mesma dificuldade. E ao mesmo tempo todo mundo se incentiva. Vamos lá, ninguém vai ficar para trás não, vai todo mundo começar e terminar junto. Esse é o grande objetivo do grupo. A gente criar uma sinergia, todo mundo se apoiando, se acolhendo e incentivando uma outra para chegar no final dos 4 meses com essa rotina estruturada, pronta para você aprofundar aí no seu dia a dia, tá? Agora, essa mentoria a gente só vai ter 10 vagas, não vai entrar mais de 10 pessoas, são apenas 10 vagas, porque eu preciso de um grupo pequeno para eu poder dar apoio, atenção para vocês. São 4 meses com encontros quinzenais, então não dá para ser um grupo muito grande, porque eu não vou conseguir acompanhar vocês de perto quinzenalmente, né, se o grupo for muito grande. Então eu vou ficar falando e todo mundo vai ficar ouvindo. Não é essa a intenção. A intenção é que eu escute vocês, que eu entenda a dificuldade de vocês, que eu procure dar sugestões de como a gente pode adequar a realidade de vocês, que seja algo realmente que vai ser um acompanhamento mais de perto, tá? Por isso que a gente vai ter um grupo bem pequenininho. E aí, gente, todas as minhas lives, todas, eu já fiz, sei lá, umas 400 lives que eu já fiz desde 2020 para cá. Todas as minhas lives vão ficar disponíveis apenas para as mães que estão participando da mentoria. Vai ter o link lá para vocês acessarem todas as minhas lives lá na plataforma, para vocês poderem assistir. Então isso vai ser um bônus também que vocês vão receber, e vão ter outros presentes que vocês também vão receber, mas que eu não vou contar agora não, porque alguns são surpresa. As surpresas a gente não conta, né? A surpresa fica para depois. Como que você pode participar da mentoria? A gente vai abrir inscrições hoje. E aí, os 10 primeiros que fizerem as inscrições, a gente vai encerrar as inscrições. Mas como vai funcionar a inscrição? Vai ser da seguinte forma. Eu vou colocar, assim que a gente acabar aqui a nossa live, eu vou colocar no link da minha bio, aqui do Instagram, né? Lá naquele linkzinho que fica na minha página do Instagram, no meu perfil. Eu vou colocar o link de um formulário para vocês preencherem. Quem tem interesse em participar da mentoria vai entrar nesse link, vai clicar no link e vai preencher o formulário. Esse formulário não é a inscrição, esse formulário não obriga você a fazer a mentoria. Se você tem interesse e quer participar, você vai preencher o formulário. Por quê? Esse formulário vai ter informações importantes sobre a sua vida ali com seu filho relacionada ao estudo, tá? Eu vou olhar cada formulário desse e na ordem que esses formulários forem sendo preenchidos, porque quando eu recebo, vem lá quem preencheu primeiro, quem preencheu o segundo, quem preencheu o terceiro, ok? Então, na ordem que o formulário for preenchido, eu vou, a partir de segunda-feira, começar a entrar em contato com essas mães que preencheram o formulário para agendar uma conversa. O que seria essa conversa? Não é uma consulta, não é um atendimento, é uma conversa para eu apresentar melhor como vai funcionar a mentoria, quando que a gente vai começar, e aí, se a mãe, Juliana, ó, realmente eu quero participar, aí sim você faz a sua inscrição, ok? Por que eu vou seguir a ordem de preenchimento do formulário? Porque a ordem de preenchimento do formulário vai ser a ordem que eu vou conversar com as mães. E aí, as mães que confirmarem a inscrição primeiro
são aquelas que vão entrar para a mentoria nas 10 vagas, tá? Eu espero, sinceramente, que você consiga, né, se organizar de alguma forma para estar comigo nessa mentoria, que eu tenho certeza que vai ser transformadora aí para sua realidade, para sua rotina de estudo com seu filho. E a gente vai caminhar durante 4 meses de pertinho, né? E eu te orientando e te ajudando a chegar no final desses 4 meses com uma rotina de estudo mais leve, mais tranquila e mais eficiente para o seu filho com TDAH. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês queiram perguntar alguma coisa? Pode me chamar no direct também, se tiver alguma dúvida. Preencha o formulário, que eu vou conversando com vocês a partir de segunda-feira. E a gente vai conversando também lá no nosso grupo do WhatsApp, aqui no Instagram, pelo direct, enfim. A gente vai tirando todas as dúvidas também, tá bom? Então, é isso. E eu espero que a gente se encontre do outro lado, né, da mentoria, para que você possa avançar aí junto com a gente, tá? Nath, eu vou te chamar lá, vou te mandar mensagem lá no direct, tá bom? Beijão, pessoal. Semana que vem a gente começa a nova série de lives. Sexta-feira, 19 horas, a gente retorna aqui. E vai ser uma série também que vai envolver inclusão do TDAH, mas a gente vai passar por um outro aspecto, né, que é a questão do TDAH na sala de aula, algumas estratégias de aprendizagem, enfim. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Um beijão, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.